Meu Deus, Luiz Guilherme não joga mais no Palmeiras. Caramba, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Claro que você tá inscrito aí, né? Bom, Luiz Guilherme não joga mais pelo Palmeiras. Meu irmão, o West Ham na parada, o time do Paquetá veio e levou aí, né? Vai levar aí o nosso Luiz Guilherme para jogar na Premier League. Será possível, hein? E aí, vamos ficar aqui com quem? Lázaro, Rony Ruschel em má fase. O Rony Ruschel também tava um burburinho aí de um mês atrás aí de negociar, né? Mas parece que o negócio melou, né? Olha só aí a informação então da venda do Luiz Guilherme para o West Ham. O Vasco que vem até São Paulo para enfrentar o Palmeiras, substituição aqui no nosso sofá, e o Vinícius Nicoletti já por aqui para trazer também as informações do Palmeiras para essa partida de quinta. Tudo bem, Nicoletti? Bem-vindo. Tudo bem, Glaucio. Um beijo para você, beijo. Mari, o Renato. Bem, Renatinho? Beleza? Certo? Tudo jóia. Pois é, o Palmeiras vai enfrentar o Vasco nessa quinta-feira, né? O Palmeiras buscando aí a sua primeira vitória como mandante nesse Campeonato Brasileiro, né? Até agora começou mal em casa, nos jogos que foi mandante, perdeu 2 jogos na Arena Barueri, empatou com o Flamengo no Allianz Parque e agora tenta vencer aí esse primeiro jogo. O time tem alguns desfalques, né? Os 2 jogadores que estão disputando a Copa América, o Richard Rios com a seleção da Colômbia e o Gustavo Gomes com a seleção do Paraguai, e os 2 jogadores que já estão sendo negociados, o Luan, que vai para o Toluca, nem no treino participou mais, então está fora dessa partida, e o Luiz Guilherme, que já viajou para Londres para realizar exames médicos. Então os 2 aí devem ser confirmados nessa saída, nesse meio de temporada, como 2 saídas do Palmeiras. E aí o time vai em busca de reforços, né? Está fechando com o Agustin Riay, que é um jovem lateral do São Lourenço, destacou nos jogos do São Lourenço nessa Libertadores. O Palmeiras fez uma proposta, segundo informação que vem lá da Argentina, dos nossos companheiros da ESPN, que o São Lourenço aceitou essa proposta, então agora também fica aí trocando documentos e daqui a pouco será mais um reforço do Palmeiras aí na sequência da temporada. Do lado do Vasco, né, Gláucia, a gente viu aí o Medel que está saindo, né, o Vasco que perdeu todos os jogos em casa, também nesse Campeonato Brasileiro, né? 4 derrotas, não vai ter o Medel, também tem outros desfalques. Praxedes e o Paí estão machucados. A boa notícia aí no time é que o Adson volta, ele que foi poupado no jogo, estava com desgaste muscular, foi poupado no clássico contra o Flamengo. Então, são problemas para os 2 lados, e o Palmeiras buscando essa primeira vitória e o Vasco uma recuperação com o novo técnico, né? Com o Álvaro Pacheco, vai fazer seu segundo jogo, teve um tempo aí a data FIFA para ele conhecer o elenco, se familiarizar com os jogadores e encontrar uma formação tática que o time faça o time conseguir render. Então é esse segundo jogo, e essa parada foi bom para o novo treinador. E o Palmeiras tentando esse resultado em casa e o Vasco tentando essa recuperação. Agora, uma novidade que o torcedor do Vasco mais quer é saber sobre a situação do Coutinho, né? O UOL e o GE deram que ele rescindiu o contrato com o Aston Villa, está livre no mercado para assinar Fabrício qualquer Romano equipe. deu também o homem lá. Mas, o que acontece? A família do Coutinho, a assessoria, negou, falou que ele segue com contrato com o Aston Villa, então essa informação é extraoficial. Oficialmente ele ainda tem contrato com o Aston Villa, mas deve estar próximo aí, se não já chegaram a acordo, já deve estar próximo aí dessa rescisão de contrato, e aí depois ele fica livre para assinar com qualquer equipe, inclusive aceitar a proposta do Vasco, que ele já falou que quer voltar para o Vasco. Aí seria um reforço e tanto, né? Pois é. Álvaro Pacheco chegou nesse Vasco, amigos. Primeiro jogo, aquele clássico contra o Flamengo, que foi aquela, né? Não vou pôr mais fazer análise cubana. Aquela goleada, aquela coisa. E a sequência para o português não é fácil. Com esse tempinho aí que ficou parado para tentar entender a casa, não é nem arrumar. Palmeiras. Mas aí, Palmeiras, fora de casa no Allianz. Vamos lá, o que esperar deste jogo? Nossa, da parte do Vasco eu confesso que eu não sei, assim. É aquilo que o Nicoletti falou, eu acho que a sorte é que a goleada acontece na véspera de uma pausa de data FIFA ali, em que você pode reunir, entender o que aconteceu e ir para muito além de campo e bola, né? Ali e logo depois o Pedrinho vem dar um pronunciamento falando que realmente é inadmissível, e eu acho que está tentando mexer estruturalmente
por conta da liminar, né, em que afasta pelo menos um pouco a SAF, você tem um respiro ali para poder pelo menos entender como a casa tá, porque até então o Pedrinho não tinha autonomia nenhuma, né, para poder desempenhar ou desenvolver. Estou muito curiosa para saber como que vai ser essa chavinha. Porque perder para o Palmeiras é normal, né? O Palmeiras, além de ser mais time, o momento, o trabalho, o projeto, é normal. Mas como que vai estar esse Vasco na parte anímica? Como que vai estar a postura dos jogadores? Eu tô bem curiosa para ver como que vai ser essa partida. Então, tem uma maneira, o cara chega no Brasil, Flamengo e Palmeiras, os 2 primeiros jogos dele, aí também é sacanagem, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente espera de um Vasco principalmente no aspecto mental, né? Porque o Vasco, ele começa bem o clássico do 6-1, olha que loucura, foi 6-1, o Vasco começa bem e depois vai diluindo, né? O time vai murchando, vai tomando um atrás do outro, uma situação muito complicada. Então, assim, é de se ter uma postura mais agressiva. Acho difícil segurar o Palmeiras. Hoje também tem suas dificuldades. O Palmeiras é um time hoje que, para propor o jogo, tem tido muitos problems. Não tá jogando bem, né? O Palmeiras também não tá jogando tudo aquilo, não. Claro que existe uma diferença de clube. Aí é um abismo, né? Parece que eles são de mundos diferentes. Mas, assim, é um jogo para ter organização, para se fechar bem e tentar jogar no erro do Palmeiras. Eu acho que é por aí que o Vasco vai tentar. O técnico do São Lourenço admitiu, viu, Dodô, a saída do Agustin Giai, né? Falou que tá aí só por os últimos acertos. Jogador de 20 anos, né? O Palmeiras vai pagar cerca de 40 milhões por ele. E já falou que ele e mais um outro jogador do São Lourenço, que eu não lembro o nome agora, também estão saindo do São Lourenço. E agora, até ele falou, né, com tristeza, porque é um puta jogador, né? Esse moleque, você conhece, Portuga? Não, esse é a categoria de base do São Lourenço, jogou muito pouco. Como ele falou, o Domênico viu contra o Palmeiras. Eu não acompanhei muito esse jogador, não. E a lateral direita, difícil? Não surge lateral direita. Ele é lateral e meia. Quem é? O Giai. Giai. O Giai, ele atua de lateral direito, ele atua de volante do lado direito e meia. É que normalmente, na Argentina, Domênico, eles estão criando o tipo de jogador que quando o cara joga pelo lado, ele faz todas pelo lado. Isso. E quando é meio campo, ele faz todas no meio campo. Tanto ele é volante, quanto Ali, meia. né? Ele joga em todas as posições. Flutuando ali. Isso, ele é meio campista. Então, eu tava falando, Dodô, que o técnico do São Lourenço admitiu que ele tá de saída. Sim. Né? E que é uma perda muito grande pro São Lourenço. O técnico do São Lourenço que jogava muita bola. Qual é o nome dele? Quem que era o técnico? Era o número 10. Me ajuda, Vieira. Bom demais. Romagnoli, esse mesmo. Romagnoli. Bom demais de bola. Romagnoli tem nome de macarrão. Depois do Riquelme, pra mim, o melhor de azar esse cara não ter vindo pra cá, né, cara? Ele quebrou o joelho, Vieira. Mas ele, depois do Riquelme, pra mim, foi um dos melhores camisa 10 que teve. É o nome de macarrão. Jogou muita bola. Macarrão la Romagnoli. Ah, uma delícia, hein? Macarrão. É bom? De qualquer jeito é bom, né, velho? Nossa, eu acho que eu não tenho um molho preferido, porque eu gosto de todos. Certo. O Palmeiras que foi julgado pelo STJD... Pela aquela cuspirada que deu no Cuspirada? Cuspirada? Ué, não é cuspirada? Cuspirada. Cusparada. Eu falo cuspirada. Tá lá, vida, velho, mas é um jumento. Quem que deu a cusparada? O torcedor, lembra? Sim. Aí o torcedor buscaram nas câmeras, o identificaram, falaram que era daquele passaporte do Palmeiras. Só que não, Domênico. Depois descobriram que, na verdade, ele era do Avante. Certo. Entendeu? E aí ele foi expulso do Avante, né? Ele não vai poder ter mais Avante. Certo. E como ele foi identificado, o Palmeiras foi absolvido, né? Porque poderia ser punido, né? Então, teve o julgamento, o Palmeiras foi absolvido e o torcedor expulso do Avante do Palmeiras. Entendi. Então, você que gosta de fazer besteira em campo, toma cuidado, porque hoje em dia tá tudo identificado, irmão. Não vai dar cuspirada em ninguém, né, mano? Cuspirada. Cuspirada, tá bom. Boa. Continua aí. Vamos lá. Palmeiras tem um jogo mudado o horário, viu, Domênico? Palmeiras e Atlético Mineiro, o horário foi alterado. É segunda, né, agora? Que era 9h30, agora será melhor, né? 8h30. Ô, jogo bom, hein? 8h30. Não, mas, porra, 9h30 de segunda? Não, mas 8h30. Mas jogo... São Paulo jogou 9h30 de segunda, foi um absurdo. Mas é ruim. Mas é jogo bom, hein, Domênico? Palmeiras e Atlético Mineiro, jogão. E saiu também as datas aí das oitavas de final do Palmeiras, né? Contra o Botafogo. Sim. Primeiro jogo lá no Rio,
Dia 14/8, às 9h30. É 17, não é? 14 lá, ao contrário de 21 você, aqui. Exatamente, às 9h30 da noite. Tem jogo, hein? Mas tem jogo. 5 desfalques, né? Sem o Gustavo Gomes, o Hendrick, Luan, Luiz Guilherme. Não, o Hendrick esquece, já foi. O Luiz Guilherme também, o Luan também, né? Também esquece. Entendeu? Então tem esses jogadores todos. Vamos ver como é que amanhã sai a escalação do Abel, né? Pra Muito jogar bem. quinta-feira contra o Vasco. É isso, né? Amigos do Sport Center, o Palmeiras busca sua primeira vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro diante do Vasco da Gama nesta quinta-feira no Allianz Parque. O time não teve um bom início de campeonato como mandante, foram 2 derrotas na Arena Barueri e um empate contra o Flamengo no Allianz Parque, somando aí apenas 1 ponto em 9 disputados. A equipe terá os desfalques dos jogadores que vão disputar a Copa América, Richard Rios defendendo a seleção da Colômbia e o Gustavo Gomes defendendo a seleção do Paraguai. E já não conta com mais 2 jogadores que estão sendo negociados, o Luiz Guilherme com o West Ham e o Luan com o Toluca do México. A novidade pode ser a volta de Dudu, recuperado da cirurgia no joelho. A expectativa é que o camisa 7 do Palmeiras retorne, volte a ser relacionado depois de 10 meses. O Vasco chega no Allianz Parque tentando se recuperar da dura goleada sofrida na última rodada para o maior rival. Será o segundo jogo do técnico Álvaro Pacheco. A paralisação da data FIFA colaborou para o novo comandante se familiarizar com o elenco e encontrar a melhor formação para a equipe. O treinador português, no entanto, terá que administrar alguns desfalques. Payet, com dores na perna, está fora do jogo. Praxedes teve uma lesão na coxa e também não enfrenta o Palmeiras. E a terceira baixa é o chileno Medel, que negocia a saída com o Boca Juniors e não defende mais o Vasco da Gama. A novidade é a volta de Adson, que foi poupado no clássico contra o Flamengo na última rodada com dores musculares. Nos bastidores, o clube Cruz Maltino vive mais uma vez um momento conturbado com a saída do CEO, que era da SAF do Vasco. O presidente Pedrinho explicou essa situação. Foi uma decisão dele, estranhamente logo depois do que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo, mais respeito. E agora o Vasco continua, nunca parou por ninguém, né? Então o Vasco anda para frente sempre. Nesse confronto com o Vasco, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 9 anos. A última derrota foi em 2015 no Allianz Parque. Nesse período, 10 jogos, com 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. E a gente sabe que é o Vasco, é uma grande equipe, é uma equipe que quer sair da situação que está vivendo e vai fazer de tudo que for preciso para que possa ser nesse jogo já. E a gente tem que fazer o nosso jogo, aquilo que a gente sabe fazer. E a gente espera que a gente possa aí retornar desse período de data FIFA com vitória, para que a gente possa aí se manter firme lá em cima na disputa aí por mais um Brasileirão. Muito bem, olha, só atualizando a situação do Luiz Guilherme. Ele foi aprovado nos exames médicos, então está confirmado, vai mesmo para o West Ham, vai jogar a Premier League, então não joga mais pelo Palmeiras. A negociação, então, pode chegar a 30 milhões de euros, cerca de 175 milhões de reais. André Kfouri. Que problema para o Vasco, porque depois de acontecer o que aconteceu no fim de semana e aquela goleada sofrida para o Flamengo, só encontra o Palmeiras. Houve quem falasse, talvez o clássico com o Flamengo não fosse o melhor jogo para a comissão técnica do Vasco fazer a sua estreia, né? Um jogo de alta periculosidade para o Vasco, Maracanã, etc. Mas a rodada seguinte era Palmeiras fora de casa. E como é que você vai justificar? Não vou estrear contra o Flamengo, vou a São Paulo enfrentar o Palmeiras. Não, também não. É um jogo muito, muito complicado, muito perigoso. Eu vou estrear... Não dá. Você está aí, você já começou a trabalhar. E as dificuldades são essas que estão diante da caminhada do Vasco e elas precisam ser enfrentadas com o melhor que o Vasco tem. O que não significa que seja simples. Então você estrear com o Flamengo, levar uma goleada de 6-1, que é a maior goleada que o Vasco sofreu na história desse clássico. Recuperar aquilo que pudesse ser recuperado, num clube em ebulição do ponto de vista administrativo. Toda essa questão com as pessoas que a empresa, né, que adquiriu a SAF, o Pedrinho representando o clube social, né? Parece que são 2 clubes em um e eles não se entendem e vão precisar se entender, não tem jeito. O time de futebol tem todas essas dificuldades para enfrentar e a próxima delas é enfrentar o Palmeiras aqui em São Paulo. É muito difícil a situação do Vasco, o Palmeiras é muito favorito, é um time bastante superior, mesmo que não venha fazendo até agora
partidas brilhantes, não se discute a capacidade técnica que o Palmeiras tem versus o problema que o Vasco, com uma comissão técnica que está indo para o segundo jogo, precisa superar. É muito complicada a situação do Vasco. Pois é, ainda mais sem o Paí. Pelo lado do Palmeiras, a gente também tem um Palmeiras com alguns desfalques importantes, o Richard Rios, o Gustavo Gomes, o próprio Luiz Guilherme, o Luan, que também deve sair para o México. Então, assim, é algo que o Abel também vai precisar administrar. Sim. Mas essa é a situação do Abel desde que ele está aí, né? O Abel é um dos treinadores aqui no Brasil, com o tempo de trabalho que ele tem, que mais faz com aquilo que o clube entrega a ele. Isso não quer dizer que seja um elenco de jogadores de seleção brasileira de cima a baixo para todas as posições, 2 opções não, mas ele usa a criatividade. Ele treina muito, o time do Palmeiras é muito bem treinado, os jogadores em qualquer situação entram em campo muito conscientes daquilo que precisam fazer, jogadores que executam papéis diferentes, têm essa polivalência, o Abel confia neles, jogadores jovens entram em campo também com a confiança da comissão técnica, com muita personalidade, muita compostura. Então, os problemas de falta de jogador, seja porque se machucaram, estão na seleção, estão indo embora, esse tipo de coisa eu acho que já faz parte do hábito de trabalho do Abel. Vamos ver como o Palmeiras vai se dar dessa vez. Os problemas que você mencionou podem até aliviar um pouco a situação do Vasco, mas não diminuem muito a diferença técnica do Vasco para o Palmeiras nesse momento. Bom, tá aí, portanto, não tem muito o que fazer agora, é só ver o que o Abel Ferreira vai fazer com essa informação, não é verdade? Se bem que tá chegando o Felipe Anderson, não é verdade? Então a gente tem também o Estevão, por enquanto, né? O Estevão não vai durar muito tempo no Palmeiras, não pode ficar tranquilo aí, tá? Mas temos o Felipe Anderson chegando, o Bachola voltando também. E aí, eu imagino aí que esse time do Palmeiras, a partir do momento em que o Felipe Anderson estiver em condições, digamos, estiver no bid, etc e tal, creio que vai jogar ali o Dudu, o Felipe Anderson e o Rafael Veiga nessa brincadeira aí. Eu não acredito que o Estevão vai ser titular com a chegada do Felipe Anderson, porque das duas, uma. Ou fica o Estevão no banco, ou fica o Veiga. O Veiga é o que tá pedindo pra ficar no banco. O Dudu tá voltando, então por que ele vai ficar no banco? Não faz sentido. Se ele tá voltando, vai ficar no banco. Tá voltando, tem que jogar, pô. Agora, o Rafael Veiga tá pedindo pra ficar no banco. O Estevão não está pedindo pra ficar no banco. Não está. Ele tem jogado aí, tem feito boas apresentações. Pelo Campeonato Brasileiro, nem tanto, né? Nem sempre. Mas, se você pegar aí os últimos 10 jogos do Palmeiras, os últimos 10 jogos de cada um, do Veiga, do Luiz, do Guilherme, não, o Guilherme já foi, do Estevão, eu acho que o Estevão tem apresentado uns, digamos, picos maiores do que os picos que Rafael Veiga tem apresentado. E é torcer para o Rafael Veiga se encontrar com a chegada do Felipe antes, os dois fazerem ali um ótimo trio com o Dudu para municiar o Flaco ou o Rony, seja quem for que for ficar aí como titular da centroavância do maior campeão do Brasil. Rapaz, uma coisa eu vou falar pra você, se você quiser ver o pré-jogo do Palmeiras, você tem que ficar muito ligado e antenado aqui no canal do Verdão. Mas como o pré-jogo vai ser mais tarde, então vamos fazer o seguinte, o craque Neto se rendeu ao Palmeiras e fez um elogio que você tem que ver ao novo reforço que tá chegando no Verdão. Nesse vídeo aqui, clica aqui que você vai ver, tá? Claro que você já foi lá no primeiro link, né? Comentário fixado também para faturar aí um cascalho violento todo mês aí, sem muito esforço. Tem que ter esforço, tem. Mas eu garanto para você que é mais tranquilo do que trabalhar quebrando pedra no brick, entendeu? Rafael Figueiredo nos Estados Unidos vai entender, entendedores entenderão, né? Esse negócio do brick aí, até porque o Rafael agora tá na Flórida, né, Rafael? Esse Rafael é uma figura. E o Urso lá em Portugal? O Urso tá quebrando pedra também, né, Urso? Quebrando pedra. Além de tudo lá, né? Tá dando até pra motorista. Esse urso. Fazer o seguinte, galera. Clica no vídeo então. Eu vejo você no próximo vídeo e avante palestra.